Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, para a gente continuar a estudar Química. Esse vídeo é gravado para a galera do pessoal do primeiro ano, da Escola Paróquia da Paz, meus alunos queridos do meu coração. E durante esse período de quarentena, a gente está em casa, mas as aulas continuam, vocês continuam estudando, eu continuo tentando passar esse conteúdo de Química do primeiro ano para vocês, ok? Esse que pode ser o último vídeo dessa quarentena, né? Mas enfim. E é uma continuação dos vídeos anteriores. Ó, uma coisa puxa a outra. Então, para a gente chegar até aqui, você já deve ter assistido os vídeos sobre ligações químicas, sobre geometria molecular e sobre polaridade. No vídeo anterior, nós consideramos que a polaridade, ela nada mais é do que a formação de polos, a formação de cargas positiva e negativa nas substâncias químicas, sejam elas compostos iônicos ou compostos moleculares. O fato é que a polaridade ela influencia diretamente em algumas propriedades da matéria. E a gente vai abordar aqui duas propriedades principais: a solubilidade e o ponto de ebulição, que dependem do fato da molécula ser polar ou apolar. A gente viu na aula anterior que todo composto iônico é polar. E para uma molécula ser polar, depende da sua geometria molecular. Okay? Então, para cada tipo de molécula, você vai ter que analisar a geometria e através da geometria que você vai saber se a molécula é polar ou apolar. Então, a primeira propriedade que tem uma influência direta da polaridade é a solubilidade. Talvez vocês já devam ter ouvido falar essa palavra. Solubilidade tem a ver com solúvel. O que é uma coisa solúvel? É que pode ser dissolvida em outra. Quando vocês estudam a química pela primeira vez, vocês devem conhecer o conceito de mistura. O que é uma mistura? Uma mistura é formada quando você tem em um recipiente, por exemplo, várias substâncias químicas diferentes. Por exemplo, se eu pego água mineral, a água mineral que vocês compram é uma substância pura ou uma mistura? É uma mistura, porque não contém apenas H2O, mas tem água e tem vários sais dissolvidos nessa água. Então eu posso dizer que os sais que estão presentes na água mineral são solúveis nessa água. Em uma mistura, nós podemos dividir em duas partes. Soluto é o que vai ser dissolvido, solvente é o que dissolve. Mas o que a solubilidade tem a ver com a polaridade? Vocês aprendem que existem dois tipos de misturas. Uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Será que vocês lembram qual a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Uma mistura homogênea é aquela que você consegue identificar apenas uma única fase. É o caso da água, por exemplo. Então, se eu encho esse copo com água, por exemplo, e aí eu coloco um pouquinho de, considere água pura. Se eu encho esse copo com água pura e coloco uma colherzinha de sal, uma colherzinha pequena mesmo de sal, e começo a mexer, o que vai acontecer com esse sal? Ele vai ser dissolvido pela água. Então o sal ele tende a desaparecer. Logo, você vai ter uma mistura, porque você tem dois componentes, água e sal, só que você não vai conseguir identificar o sal. Você vai olhar e vai achar que tem apenas água ali, tem apenas uma única fase, porque o sal foi dissolvido em água. Logo, o sal é solúvel em água. Então essa mistura é chamada de mistura homogênea. E o segredo está aqui nesse termo, homo, que significa o quê? Igual. Se eu pego esse mesmo copo, coloco metade do copo
com água pura. E aí eu coloco uma colher grande de óleo de cozinha e começo a mexer. Essa água vai conseguir dissolver o óleo? Obviamente que não. Então você vai olhar para o recipiente e você vai ver duas fases. Logo, eu tenho dois componentes, eu tenho duas substâncias diferentes. Então eu tenho uma mistura. Só que eu classifico essa mistura como mistura heterogênea. E hétero, esse termo hétero é usado diferente. Mas essa igualdade e essa diferença é em relação a quê? A polaridade. Para uma substância ser solúvel em outra, ambas têm que ser iguais em relação à polaridade. Quer dizer, se a água é polar e o sal se dissolve em água, então eu posso dizer que o sal é polar. Já que o sal é um composto iônico, e a gente viu na aula passada que todo composto iônico é polar. Então essa é a principal observação que a gente vai ter que fazer em relação à solubilidade. Para que a combinação de duas ou mais substâncias gere uma mistura homogênea, é necessário que ambas tenham a mesma polaridade. Ou melhor, se o solvente é polar, o soluto obrigatoriamente também tem que ser polar. Se o solvente é apolar, então o soluto, para ser dissolvido nele, também tem que ser apolar. Ok? Então, nesses dois casos, nós temos uma mistura homogênea. Obviamente que, por exemplo, o sal ele é dissolvido em água, ele é solúvel em água, mas não em qualquer quantidade. Eu não posso pegar um copo com água e tacar 1 quilo de sal. Existe uma quantidade máxima de sal que a água, uma certa quantidade de água pode dissolver. Essa quantidade é definida pelo que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. A gente estuda isso mais à frente quando a gente fala em soluções. Se eu tenho uma substância ou um solvente polar, é óbvio que esse solvente polar não dissolve um soluto apolar. E vice-versa. Se eu tenho um solvente apolar, eu não consigo dissolver uma substância polar. Tendo assim a formação de uma mistura heterogênea. Ok? Deu para entender? Então, geralmente tem questões que trabalham assim. Eu tenho uma substância, vai te dar aquela substância e pergunta: essa substância pode ser dissolvida em água ou em outra substância, que é a questão D? Então você vai olhar, vai comparar. Se as duas são polares, sim. Se as duas são apolares, sim. Se uma é polar e a outra é apolar, não se misturam. Ou formam uma mistura que nós chamamos de mistura heterogênea. Então essa é a primeira propriedade que a gente considera que depende da polaridade. A segunda propriedade, que eu apaguei aqui para ter um pouco mais de espaço, é o ponto de ebulição. Será que vocês lembram o que é o ponto de ebulição? Que eu vou abreviar para PE. Será que vocês lembram o que é o ponto de ebulição? Vocês aprendem que na natureza, a matéria à nossa volta, ela pode ser encontrada na forma de 3 estados físicos: sólido, líquido e gás. Ok? Sólido, líquido e gás ou estado de vapor. Ou alguns chamam de gasoso. Ok? Então eu tenho esses 3 estados físicos na qual a matéria pode ser encontrada. A nossa temperatura ambiente normal, a água, por exemplo, ela se encontra no estado líquido. A pergunta é possível fazer a água sair do estado líquido para qualquer um
dos outros estados disponíveis, sólido e gás? Sim. Se eu pegar essa água e colocar no congelador, por exemplo, depois de um tempo, essa água tende a se solidificar, tornando gelo, obviamente. Só que é o seguinte, por exemplo, aí você pensa, então, para a água sair do estado líquido para o estado sólido, é só diminuir a temperatura, certo? Certo. Mas a pergunta é, qualquer diminuição na temperatura promove a conversão da água líquida para a água sólida, ou será que existe uma temperatura específica? Existe uma temperatura específica. Essa temperatura específica é o que nós chamamos de ponto de fusão. É a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o sólido ou vice-versa. Então, no caso da água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Então, a nossa temperatura ambiente, sei lá, vamos supor que esse ambiente esteja a 30 graus, talvez um pouco menos, 30 graus. Esses 30 graus está acima do ponto de fusão. Então, a água encontra-se no estado líquido. Se eu pegar essa água e colocar no congelador, que geralmente é menos 2,5, menos 2,3 graus Celsius, a água vai diminuir a temperatura, chegou no zero, começa a se tornar gelo. A mesma coisa acontece se eu quiser passar água do líquido para o gás. Se eu pegar uma panela, por exemplo, encher d'água e aquecer, você vai perceber que essa água vai vaporizar, vai entrar em ebulição. Por quê? Porque vai haver um aumento de temperatura. Quando a temperatura atingir um certo ponto, uma certa temperatura, a água passa do estado líquido para o estado de vapor, para o estado de gás. Essa temperatura exata na qual isso acontece é o que nós chamamos de ponto de ebulição. Ok? No caso da água, é 100 graus Celsius. Beleza? O fato é, geralmente eu pergunto para os alunos assim, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente sabe que a água é isso aqui, né? Essa é a fórmula molecular da água. A pergunta é, será que essa fórmula se mantém em qualquer estado físico? Quer dizer, será que a água, quando passa do estado líquido para o estado gasoso, vai haver alguma quebra nessas ligações? A água deixa de ser representada como H2O? Não. Mas a gente sabe o seguinte, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, você precisa aquecer, você precisa jogar energia, calor. Então a água vai absorver esse calor. Será que esse calor recebido não vai quebrar uma ligação? Porque vocês vão aprender lá na frente, quando formos falar em reações químicas, que quando a gente aquece algumas substâncias, a gente pode provocar a quebra de ligações. A pergunta é, será que esse aquecimento no ponto de ebulição vai quebrar essas ligações? Para que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, será que ela perde a sua natureza? Deixa de ser representada como H2O? Obviamente que não. A água é H2O, não importa o estado, se é sólido, líquido ou gás. Mas, professor, existe uma diferença em relação a esses estados. No estado sólido, as moléculas estão mais agregadas, mais juntas. Se eu pego um copo com água e coloco no congelador, as moléculas estão lá e diz, eita, pô, tá frio aqui, né? Tá geladinho. Então elas se juntam para tentar se aquecer. Quando você está com frio, você quer abraçar alguém, então as moléculas fazem isso, elas ficam mais próximas até chegar a um estado em que o volume ele é bem definido. Então aqui, ó, estado sólido. Quando você começa a aquecer, as moléculas tendem a se afastar um pouco mais, vão para o estado líquido, que é um estado fluido, ainda existe uma aproximação entre essas moléculas, e quando você aquece ainda mais, essas moléculas tendem a se espalhar. Então a pergunta que a gente faz é, quando a água passa do líquido para o gás, não há quebra de ligações, mas há uma separação das moléculas. Será que existe algum tipo de rompimento que ocorre nessa situação, nesse processo? Obviamente que sim. E para a gente entender como isso acontece, a gente vai falar sobre uma outra coisinha.
sobre um outro tipo de interação. Para a gente entender o ponto de ebulição, como é que funciona, a gente tem que entender as forças intermoleculares. Em toda molécula, existem dois tipos de interações. O que nós chamamos de forças intramoleculares e forças intermoleculares. As forças intramoleculares, elas ocorrem dentro da molécula. São as ligações químicas, iônica ou covalente. As forças intermoleculares, ocorrem fora das moléculas. Ocorrem entre moléculas. Vamos imaginar o seguinte, por exemplo. Imagine que eu vou usar como exemplo o ácido clorídrico, representado como HCl. Imagine que eu pegue uma gota de HCl. Uma gotinha só. Ô, gota bonita, velho. Nessa gota vai haver a presença de apenas uma molécula de HCl? Ou será que existem várias moléculas de HCl presentes nessa gota? Pense aí. Só tem uma ou existem N moléculas de HCl? Obviamente, existem N moléculas de HCl. A gente não consegue ver uma molécula, mas a gente consegue ver uma gota. Então, dentro dessa gota, existem várias moléculas de HCl. Ok? Vou colocar só 3 porque é o que cabe aqui. O fato é que a gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, que o HCl é uma molécula formada pela ligação entre dois átomos diferentes. Logo, essa molécula é polar ou apolar? Polar. Por se tratar de uma molécula polar, vai haver nessa molécula uma polarização. Então, sobre o átomo de hidrogênio, vai haver a formação de uma carga parcial positiva e sobre o átomo de cloro, a formação de uma carga parcial negativa, já que o cloro é mais eletronegativo. Então, imagine uma situação onde eu tenho várias moléculas polares, uma próxima à outra. Em todas elas, eu tenho um hidrogênio positivo, o cloro negativo. A gente aprende que cargas opostas se atraem. Então, o que impede, por exemplo, que esse cloro com essa carga negativa atraia o hidrogênio positivo de uma outra molécula. E por aí vai. Esse cloro negativo vai atrair o hidrogênio de uma outra molécula. Esse hidrogênio vai ser atraído pelo cloro de uma outra molécula e por aí vai. Essas interações não só são possíveis, como elas ocorrem. Só que essa interação entre o cloro de uma molécula e o hidrogênio de outra está fora da molécula. Então, essa interação corresponde a uma força intermolecular. Em moléculas polares, essa força intermolecular que ocorre é o que nós conhecemos de força dipolo-dipolo. Porque é uma força que envolve dois polos. Então, dipolo, dipolo. Em alguns livros vocês podem encontrar também força dipolo permanente. Ok? Ah, entendi. Então, quando você aquece uma substância que está no estado líquido, o que vai quebrar não é uma ligação química, mas são as forças intermoleculares. Porque as moléculas vão se afastar, e vão se afastar tanto que essas interações deixam de existir. Então, se essa interação for muito forte, você precisa de mais energia para romper. Então, o ponto de ebulição vai ser consequentemente maior.
ok? Então, em toda molécula polar, há a presença de forças de polo. Só que cientistas descobriram que algumas interações de polo são mais fortes do que outras. Isso ocorre em 3 casos. Quais são esses 3 casos? Quando eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio e hidrogênio ligado a flúor. Nessas 3 situações, essa força de polo ela é muito mais intensa em comparação com as demais, porque a diferença de eletronegatividade aqui é muito grande. Então, se eu pego, por exemplo, a água, ó, a água tem isso aqui, ó. Então, se eu tenho isso aqui, ó, por exemplo, 2 moléculas de água. Sobre os hidrogênios é criada uma carga parcial positiva. Sobre o oxigênio, negativa. Negativa, positiva, positiva. Ó, vai haver uma atração aqui, que vai promover uma força de polo. Só que em comparação com essa força é muito mais intensa. Essa força é mais forte, vamos dizer assim. Então, para diferenciar essas 3 interações mais fortes das demais, essa aqui passou a ser chamada de interação por ligação de hidrogênio. Então, resumindo, qualquer molécula polar tem uma força de polo. Se nessa molécula houver qualquer uma dessas ligações, a gente deixa de chamar de força de polo e chama a ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, NCl3, essa molécula é polar, porque tem uma geometria piramidal. Qual tipo de força intermolecular que existe nessa molécula? De polo, já que ela é uma molécula polar. Agora, se eu tiver amônia, NH3, por exemplo, piramidal, polar, porém, ó, HN, ó. Cadê o HN? Tá aqui, ó. Tem vários HNs aqui. Então aqui deixa de ser considerado de polo e passa a ser considerada ligação de hidrogênio. Então você pode pensar assim, então as forças intermoleculares, elas existem apenas em moléculas polares, certo? Não. Há forças intermoleculares também em moléculas apolares. Ó, considera a molécula de H2, gás hidrogênio. É uma molécula apolar, porque eu tenho a ligação entre 2 átomos iguais. Lembre-se, 2 átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. Então a molécula é apolar. Então, teoricamente, nas moléculas de hidrogênio, não há a formação de polos. Porém, é possível que quando 2 moléculas de hidrogênio se aproximem, uma pode induzir a outra a formar polos. Quer dizer, é como se um dos hidrogênios de uma molécula começasse a incentivar a outra a formar polos, digamos assim, ou a gerar um desvio, um deslocamento na nuvem eletrônica. Só que essa indução, ela só ocorre meio que momentaneamente, vamos dizer assim. Ela não ocorre a todo momento, como no caso das moléculas polares. Então,
essa força intermolecular, em comparação com as outras, ela é bem mais fraca. Porque ela não existe indefinidamente, ela não existe de maneira permanente. Mas ela existe, ela ocorre. Mesmo que por um breve momento, mas ela ocorre. Então, como ela existe, ela ocorre, mesmo sendo mais fraca, nós damos um nome a ela. Essa força é chamada de força dipolo induzido. Em alguns livros vocês podem encontrar assim: força dipolo permanente, dipolo induzido, dipolo induzido. Eu repeti a palavra dipolo 2 vezes, em alguns livros colocam também em relação ao dipolo induzido 2 vezes. Porque, obviamente, existem outras situações. É possível haver a formação de uma força intermolecular, por exemplo, entre uma molécula polar e um composto iônico, que também é polar. Essa interação a gente não chama de dipolo-dipolo. Geralmente a gente chama de íon-dipolo. Mas isso ocorre em substâncias diferentes, quando eu tenho uma molécula e um composto iônico. E a pergunta é: como essas forças intermoleculares influenciam, por exemplo, no ponto de ebulição? A gente sabe que a interação mais fraca é a força dipolo induzido. Dipolo induzido. Ela é a mais fraca. Então a intensidade dela é menor. Se você comparar, por exemplo, com a força dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que por sua vez é mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Então, como o ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, como as moléculas no estado líquido se atraem através de forças intermoleculares, então, para uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário que você tenha que romper essas forças intermoleculares para facilitar o afastamento das moléculas. Então, teoricamente, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição daquela molécula. Ok? Então, eu tenho 3 situações aqui, por exemplo. Vamos considerar F2, digamos assim. Vamos botar aqui, O2. Vai ficar mais fácil, né? Digamos assim. O2 e H2O. Eu tenho 3 moléculas. O2 é uma molécula apolar. NO2 e H2O são moléculas polares. Qual das 3 tem o menor ponto de ebulição? O O2, porque é uma molécula polar, possui força de dipolo induzido que é mais fraca. Tanto que o oxigênio é encontrado na natureza na forma de gás. O ponto de ebulição dele é bem baixo. Mas, professor, o NO2 também é encontrado na natureza na forma de gás. E o NO2, ele é polar. Mas se eu comparar o NO2 com o O2, o ponto de ebulição dessa substância é maior. Porque essa substância é uma substância polar. E por ser uma substância polar, tem uma interação de polo-dipolo que é mais forte do que a de dipolo induzido. E a água é líquida a temperatura ambiente, porque como a ligação de hidrogênio é mais forte, você precisa de mais energia para romper essa ligação. Ok? Então, tanto a solubilidade quanto o ponto de ebulição dependem da polaridade da molécula. Ok, pessoal? E, obviamente, o ponto de ebulição não depende apenas da polaridade, mas depende também das forças intermoleculares que estão presentes ali. Ok? Então, por exemplo,
Vocês já devem ter ouvido falar na biologia em bases nitrogenadas, que compõem a molécula do DNA. Então você tem lá as bases nitrogenadas, não vou lembrar de cabeça qual é a combinação, mas essas bases elas combinam, tipo adenina, citosina, timina, guanina, não lembro muito bem agora de cabeça a combinação. Mas elas combinam, digamos assim, elas interagem entre si. E a interação entre essas bases nitrogenadas, elas ocorrem fora da molécula. Elas são promovidas através de forças intermoleculares. Eu estou colocando como exemplo H2, H2O e HCl, mas essas forças intermoleculares também existem em moléculas diferentes. Quando você passa, por exemplo, na pele o hidratante, qual é a função do hidratante? Hidratar a pele. Mas como é que ele faz isso? De uma maneira mais simples, ele tenta absorver a água, o vapor d'água que está presente no ar. E ele absorve, gerando com as moléculas de água interações intermoleculares. Então é como se o hidratante da nossa pele visse uma água passando, os seus polos se atraíssem, e ele, opa, vem cá, eu quero água. E essa interação seria o quê? Por meio de uma ligação de hidrogênio. Ok, pessoal? Então, o que vocês precisam aprender, pelo menos as aulas da quarentena acabam hoje. Então essa vai ser a última aula postada para vocês em relação nesse período de quarentena. É possível que em agosto já estejamos juntos novamente, vai depender do que é que vai acontecer aí com o nosso país, ok? Qualquer dúvida vocês já sabem, vou postar uma atividade, vocês me procurem no WhatsApp, vocês têm meu número. Quem não é meu aluno e está assistindo esse vídeo, sei lá, procurou no YouTube e achou esse vídeo e achou legal, pô, legal, bem simples e tal, e tiver alguma dúvida, você pode botar no comentário aí, não tem problema nenhum, ok? Então, até a próxima aula, se cuidem e tchau!